dos pontos de maior dúvida no laboratório é quando você tem um hemograma que começa a aparecer desvio nuclear à esquerda. Eu me refiro a isso quando aumenta o número de bastonetes, metamielócitos, mielócitos, às vezes até promielócitos e, em algumas situações mais severas, digamos assim, você pode ter inclusive blasto. Presença de granulação grosseira é algo que pouca gente sabe explicar. E sempre que você coloca isso no hemograma, muitas vezes o médico vai ligar para você e você não vai ter o que dizer. Na verdade, quando ele te pergunta se você tem certeza daquele achado, se você viu aquilo ali mesmo, ele está querendo uma luz. E você precisa ter essa luz para passar para ele. Só que se você não sabe o que está acontecendo ali, dificilmente você vai saber o que dizer. Então vamos entender o que acontece a partir do momento que você tem uma infecção bacteriana. Vamos lá. Aqui eu vou desenhar uma bactéria, né? Vocês sabem que eu, como desenhista, sou um excelente contador de histórias. Olha aqui uma bactéria. A minha bactéria tem cara, tem dente. Eu vou dizer uma bactéria do mal. Uma bactéria do mal. Beleza. É uma bactéria animada essa. Bom, essa bactéria, quando ela rompe as barreiras e causa uma infecção, vamos pensar que infecção onde você quiser, pode ser na bexiga, pode ser no pulmão, pode ser no trato urinário, pode ser uma infecção devido a uma perfuração de um prego, enfim, aonde você quiser. A primeira coisa que acontece, todo mundo acha que nesse momento já tem neutrófilo aqui para fagocitar essa bactéria. Vamos pensar que ela está aqui no tecido. E nesse momento não tem neutrófilo aqui ainda, e na verdade até tem, mas não em quantidade satisfatória, e também essa bactéria não está sinalizada. Então a primeira coisa que acontece aqui é isso aqui, ó. Ativação do sistema complemento. Por que eu tenho ativação do sistema complemento nesse momento? Para fazer a opsonização da bactéria. Essa bactéria precisa ser opsonizada. E o sistema complemento ele forma opsoninas, que são essas moléculas que vão se ligar na membrana bacteriana e dessa forma sinalizando que essa bactéria precisa ser fagocitada. Nesse momento, a partir do momento que você tem a ativação da cascata do sistema complemento, você já começa a ter o que a gente chama de proteína complemento C reativa. Então, a partir desse momento, você já começa a perceber a PCR nas dosagens laboratoriais. Mas aqui não é o nosso intuito a PCR. Nesse momento, pelo menos, ainda não. Agora, lá no sítio infeccioso, eu vou ter a fagocitose dessa bactéria por duas células, basicamente. Primeira é o macrófago e também os neutrófilos. Então, o macrófago, assim que ele fagocita, ele se torna um macrófago ativado. E o que o macrófago ativado vai fazer em um primeiro momento? Vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estimular. Aqui está chegando um vaso sanguíneo. Ele vai estimular vasodilatação através de interleucinas e citocinas inflamatórias. Vai estimular a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Para que isso? Eu vou ter que fazer uma vasodilatação para que chegue mais sangue aqui nesse sítio onde está acontecendo a infecção. E eu preciso que aumente a permeabilidade vascular para que proteínas inflamatórias possam sair do sangue e vir aqui para o sítio inflamado. E também as células, principalmente o neutrófilo. Nesse primeiro momento, veja só, os neutrófilos circulantes, vou desenhar outra cor aqui, os neutrófilos circulantes, mais um aqui, esses neutrófilos vão sair da corrente circulatória
para fazer a fagocitose dessas bactérias que estão aqui. Claro que eu desenhei uma, mas tem um monte, né? Esses neutrófilos vão sair da corrente circulatória e fagocitar essa bactéria. Em um primeiro momento, quem faz isso são os neutrófilos que estão na circulação. Então, nesse exato momento, veja, nesse exato momento, eu vou ter uma leucopenia e uma neutropenia. Eu vou diminuir a contagem de leucócito. Mas, professor, calma, nesse primeiro momento, tá? Aí, o que vai acontecer? Se der conta e resolver o problema, pronto, fica tudo por isso mesmo e a vida segue, tá? Não vou ter nenhuma alteração digna de nota no hemograma, a não ser essa neutropenia, que isso não precisa ser relatado, porque o próprio número já diz. Agora, se essa infecção persiste, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o deslocamento do pool marginal de neutrófilos. Existem neutrófilos que estão marginados aqui. Fazem parte do pool marginal. Aí esses neutrófilos começam a entrar em circulação para quê? Para sair daqui também, para entrar lá no tecido, para também fazer fagocitose dessa bactéria. Nesse momento, eu tenho uma mudança no meu hemograma. Por quê? Porque eu estou tendo um monte de neutrófilo que até então estava na parede, que ele está vindo para a circulação. Só que são todos neutrófilos segmentados. Então, nesse primeiro momento, eu começo a ter uma leucocitose, eu posso até ter uma leucometria normal, mas tendendo para o alto, com uma neutrofilia. Só que nessa hora, nesse instante, eu não tenho desvio nuclear à esquerda. Eu só tenho aumento de neutrófilo segmentado. Ok, se resolveu o problema, resolveu, terminou a infecção, vai todo mundo para casa, tá tudo lindo, tudo bonito e a coisa segue desse jeito. Se a infecção persiste, aí eu vou precisar chamar reforço. E como que isso acontece? O macrófago, eu vou fazer de verde mesmo. O macrófago ativado, ele produz fatores de crescimento. Vamos desenhar aqui GCSF, GMCSF, interleucina 6, mais um monte de interleucina também. E esses fatores de crescimento, eles vão lá na medula óssea e estimulam a medula óssea a produzir neutrófilo principalmente. Claro, eu estou falando aqui dos neutrófilos, a nossa concentração vai ser nos neutrófilos. E esses fatores de crescimento estimulam a medula a acelerar o processo de produção do neutrófilo. Só que aqui vai ter um probleminha. Por que, professor, que vai ter um probleminha? Veja só. De mieloblasto, passando por promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e segmentado, que são todas as fases maturativas do neutrófilo, a medula óssea leva 9 dias para fazer esse processo maturativo acontecer. Então, 9 dias para produzir um neutrófilo. Aí acontece o quê? Esses fatores de crescimento que o macrófago lá do sítio infectado produziu, chegam lá na medula óssea e falam, viu, nós não temos 9 dias, não dá, a coisa tá preta, o bicho tá pegando. Então esse procedimento, ou melhor, esse procedimento não, esse processo, essa maturação, ao invés de acontecer em 9 dias, precisa acontecer em 2 dias, 1 dia, 12 horas, dependendo do estímulo. Agora pensa comigo, o que você teria, vamos pensar um exemplo bem clássico assim, se você leva 5 minutos para fazer leitura de uma lâmina, e agora eu estou falando que você tem que fazer essa mesma leitura em 30 segundos. Ah, eu não faço. Faz. O cara bota uma faca nas tuas costelas ali. Não, tu tem que fazer em 30 segundos. Você vai fazer. Mas qual é a qualidade do serviço? Nenhum. Então é mais ou menos isso que acontece. Agora você vai entender por que aparece bastonete, por que aparece metamielócito em processos infecciosos, em processos que desencadeiam a inflamação aguda. Veja só que interessante. A medula óssea, para ela abreviar essas mitoses e poder suprir a demanda do tecido que está com a infecção, ela precisa fazer uma escolha. Como assim? A maturação celular do neutrófilo funciona em 2 níveis, basicamente. Amadurecimento nuclear e do citoplasma. Então a célula tem que, na sua evolução, ela precisa amadurecer tanto o núcleo quanto o citoplasma. Nesse contexto, a medula óssea precisa dar prioridade para alguém.
Ela não consegue fazer as duas coisas em perfeita harmonia com esse estímulo aqui. Então o que vai acontecer? Quem que faz a função do neutrófilo? O neutrófilo é um fagócito. Ele faz fagocitose, faz degranulação, faz digestão das vesículas que foram fagocitadas. Então tudo isso é função do citoplasma. O que a medula óssea vai fazer? Ela vai tratar de amadurecer o citoplasma preferencialmente. Daí o que acontece? Às vezes você tem uma célula que não amadureceu totalmente o núcleo ainda. Está em forma de bastonete. Ué, mas o citoplasma está maduro? Tá, então manda. Vai para a circulação. Aí você começa a ter bastonete, daqui a pouco esse estímulo começa a ficar maior. De repente você tem o quê? Uma célula que ainda está com o núcleo em forma de metamielócito, mas está com o citoplasma maduro. O que acontece? Manda para a circulação. Essas células vão ter atividade fagocítica igual a do neutrófilo segmentado. Só que elas vão estar com o núcleo imaturo. Então é assim que a gente deve entender quando você tem um desvio à esquerda. E quanto maior for o desvio, quanto mais intenso for, ou seja, quanto mais metamielócito, quanto mais mielócito, quando tiver promielócito ainda, é porque o bicho está pegando e o macrófago está produzindo muitos fatores de estímulo. Ou seja, o que está chegando aqui não está dando conta. Eu preciso mais neutrófilos para dar conta dessa infecção. Por isso, esse estímulo vai ficando cada vez maior. Claro, nós estamos prevendo um cenário onde o consumo é maior do que a produção. Uma infecção, digamos assim, severa. Algo assim para a gente poder entender o quadro. Tá? Então, eu tenho que abreviar essas mitoses aqui. Essa é a explicação de você ter bastonete, você ter metamielócito. Então, quando eu tiver bastonete e metamielócito, como que eu tenho que entender isso? Como que eu tenho que, enfim, raciocinar em cima disso? Bom, se tem bastonete, se tem meta, significa que a medula óssea está produzindo célula abreviada, ou seja, não está dando tempo de amadurecer. Se não está dando tempo de amadurecer, é porque o consumo está sendo muito grande. Ou seja, estou tendo consumo de neutrófilo, ou seja, isso representa um processo inflamatório agudo. Geralmente é uma infecção, mas pode ser uma inflamação por outra causa também. Agora você vai entender o porquê de uma alteração muito presente nesses casos de inflamação aguda, de infecção e dessas situações que tem desvio à esquerda principalmente, que é a granulação grosseira. Antigamente chamada de granulação grosseira ou granulação tóxica ou granulação reativa, hoje o PNCQ recomenda que seja chamada de granulação grosseira. Mas vamos aos fatos. O que é essa granulação? O promielócito, aqui a gente não vai nessa aula falar de morfologia, já falamos isso na aula anterior. O promielócito é uma célula que tem granulações primárias, aquela granulação bem grosseirona, que até deixa fácil da gente identificar ele, né? É uma granulação bem grosseira que ele tem no citoplasma. E essa granulação a gente chama de granulação primária. Bom, como a medula óssea está nesse estímulo maluco, tendo que produzir células e mais células em um tempo curto, mais curto do que ela produziria normalmente, essa granulação primária, ela até permanece um pouco aqui quando a célula passa de promielócito para mielócito, mas quando ela passa para meta, essa granulação já não tem mais. Ela já não é mais expressa, ela já não é mais revelada pelos corantes hematológicos. O que acontece? Como esse ritmo está muito acelerado, essa granulação que estava aqui, ela começa a ser revelada aqui no meta, aqui no bastonete, aqui no segmentado. Então o que vem a ser a granulação grosseira? É a granulação primária, lá do promielócito, que tinha que ter sumido, mas não sumiu. Por que ela não sumiu, prof? Justamente por esse fato da medula óssea estar em um ritmo acelerado e abreviando essa maturação. Então, era para sumir, mas não sumiu. Ok? Então ela não acontece por contato a uma bactéria, não acontece por um estímulo de outra célula, ela acontece pela mesma explicação da presença do neutrófilo bastonete, metamielócito e mielócito. Inclusive, são dados que se corroboram. Quando você tem lá a granulação grosseira, bastonete, metamielócito, mielócito, às vezes não tem mielócito, né? Às vezes também não tem nem meta, às vezes tem só bastonete. São dados que se complementam.
Professor, quando tem um e não tem outro... Claro, quando você está numa fase inicial, você primeiro pode ter só o desvio, depois a granulação. Ou pode ter primeiro a granulação, depois o desvio. Então isso a gente tem que entender que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Nós temos que entender que o quadro é dinâmico, a fisiologia ela é dinâmica, ela pode acontecer mais para um lado ou mais para o outro, dependendo de cada organismo, inclusive. E é justamente o entendimento dessas situações que vai fazer de você um profissional diferente. Veja só, o que eu vejo muito dentro do próprio ambiente laboratorial, hoje eu assessoro vários laboratórios no Brasil inteiro, e tem muita gente que está no mercado de trabalho que a única conclusão que eu tiro é que não teve hematologia. Ou que teve uma hematologia ridícula. Ah, professor, esse é o meu caso. Tudo bem, mas tu não pode se contentar com isso. Você tem meios para aprender, você tem meios para ser diferente. Hoje você tem universidades pequenas do interior do Brasil, por exemplo, contrata um cara lá para dar bioquímica clínica, mas ele vai pegar hematologia também, para completar a carga horária. Ah, mas eu não sei hematologia. Não, mas pega, vai aqui. Eu sei porque eu trabalhei em universidade particular. Eu sei como é que a coisa funciona. E até nas federais, nas públicas está assim também, em alguns lugares. Então a hematologia hoje ela está muito fraca. Mas nós precisamos mudar isso. Agora veja a diferença se um médico te liga e você tem esse conhecimento para passar para ele. Veja o respaldo que o teu hemograma vai ter. Veja a construção do teu perfil profissional. O médico, opa, esse cara sabe. Agora, se ele ligar te questionando, tá, por que tinha granulação grosseira? Ah, não sei, é que eu vi, você viu mesmo, eu vou ver aqui. E outra coisa, gente, que eu vejo muito isso acontecer, e gostaria de não ter visto isso acontecer, mas eu vejo. Ah, eu contei 15 bastonetes, mas eu vou liberar 10. Ah, eu contei 8 metas, mas eu só vou liberar 3. Cara, se tu vai fazer isso aí, tu pega e chuta já todo o hemograma. E não faz, não perca tempo. Se tu tá vendo uma coisa e tá liberando outra, cara, entenda. Tu não tem culpa daquela lâmina tá daquele jeito. Aquilo não é teu, é do paciente. O teu serviço é olhar o que tem ali e relatar da forma correta, obviamente. Então pensa bem antes de ficar fazendo essas mutretagens. Ai, professor, me falaram que sempre tem que ter um bastonete, então mesmo que eu não ver, eu vou contar. Cara, quem te falou isso tá falando merda pra ti. Se tu não viu, não coloca. Mesma história do monócito, levantaram na página esses dias. Ah, porque se não tem monócito eu vou colocar 1 ou 2. Cara, se não tem, não tem. Se não tem, você vai colocar ali. Quem é você para mexer no sangue do teu paciente? Então pensa bem o tipo de procedimento que tu está tendo no laboratório. Eu sei que a hematologia ela está muito insuficiente hoje nas universidades. Também nas pós-graduações, inclusive. Eu sei disso. Mas você não pode se contentar com isso. Você tem meios de aprender, você tem meios de ser melhor. Então não se contente com a mediocridade, não seja um profissional medíocre. Seja um profissional que sabe o que está fazendo, que resolve as coisas. Seja um profissional que coloque peso em cima do hemograma. É onde você assinar, a galera vai saber que aquele negócio ali é para valer. Mas isso só vai acontecer com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não sai, você não vai para lugar nenhum. Tá, agora para encerrar esse raciocínio aqui, e uma situação que muita gente me pergunta, professor, eu posso ter desvio à esquerda com leucopenia? Claro que sim. Veja só, eu tenho duas situações agora. O paciente tem um desvio à esquerda com granulação grosseira, tudo, beleza, tudo bonito, assim, né? E ele tem uma leucometria de 25.000 e desvio. Se essa leucometria baixa e esse desvio recua, significa que esse paciente está melhorando. Agora, se essa leucometria baixa e esse desvio se mantém, significa que nós estamos entrando num quadro de exaustão medular. E isso é um prognóstico muito ruim. Então, nessas situações, você tem desvio à esquerda com leucócitos normais ou até com leucopenia. E o prognóstico não é bom.
Tem um outro achado que eu quero comentar com vocês para encerrar a nossa aula de hoje, que é o vacúolo de citoplasma. Vacúolo de citoplasma, nossa, tá até sem espaço aqui para a gente desenhar. Então aqui eu tenho um neutrófilo, vou desenhar um bastonete que fica mais fácil. E de repente você vê aqui que tem vacúolos no citoplasma. O que significa esse vacúolo? Veja só, quando você pegou essa amostra que está na lâmina, você tirou ela do tecido ou do sangue? Você tirou do sangue. E lembra que o neutrófilo que ele vai para o tecido, ele não volta mais, ele morre lá no tecido. Então não tem como ele ir e voltar. Então veja só que coisa interessante. Se essa célula estava no sangue e ela tem vacúolo, significa que ela vaculizou, ou melhor, que ela fagocitou alguma coisa no sangue. O que eu estou querendo dizer? Vacúolo de citoplasma de neutrófilo significa sepse. Ok? Só que você precisa cuidar muito com isso. Por quê? Você só pode considerar o vacúolo se a tua lâmina for feita no momento da coleta. Porque se você deixar uma amostra com EDTA, a tendência é que os neutrófilos vão fagocitando o EDTA e formem vacúolos também. Então, se a tua amostra não for no momento da coleta e você vê vacúolo, você não tem como confiar nesse vacúolo. Aí você não sabe se é sepse ou não. Olha a importância de você ter um procedimento hematológico adequado. Olha a importância de você ter uma lâmina no momento da coleta. Veja como é importante tudo isso que a gente vem falando sobre hematologia. Bom, pessoal, aqui a gente viu basicamente como que funciona o comportamento dos neutrófilos frente a um processo infeccioso bacteriano. Claro que tem outras variáveis, tem outras coisas que podem acontecer aqui também, tem ativação de outras células que também podem ter interpretações diferentes, mas aqui a gente se privou em falar o mecanismo da interpretação dos neutrófilos e também granulação grosseira e vacúolo de citoplasma. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso e que vocês comecem a aplicar isso na rotina de vocês. Lembra? Não seja um profissional medíocre, tá? Seja um profissional diferenciado, seja um profissional bom. Seja um profissional daqueles que você contrataria para fazer o hemograma da sua mãe, ou seu, ou do seu filho, da sua filha, tá bem? Gente, estão pedindo para nós aqui já bastante, desde a primeira aula, sobre o nosso curso Hemoclés LAN. Esse curso nosso, eu vou falar mais dele na próxima aula, mas enfim, vai abrir inscrições semana que vem, tá? É um curso focado e voltado para anemias e leucograma, todo estruturado com hematologia fundamental, é um curso que vem desde o começo, é um curso excelente, não estou falando isso porque é um curso nosso, mas é um curso onde eu coloquei muita didática, muita experiência, muito carinho, nós vamos ter encontros para discutir, para tirar dúvida, vai ser um curso muito bom. E, claro, ele vai abrir inscrições na próxima semana. Se você tiver interesse, é só você continuar aqui no grupo depois que a gente terminar a nossa última aula, que as coisas vão acontecer por aqui mesmo. Aqui que vai ser feito a divulgação, aqui que vai ser feito a postagem da página de venda, a gente vai falar sobre ele aqui também para quem tiver interesse. Ai, professor, eu não posso fazer esse curso agora, meu Deus, eu fiz... Cara, relaxa, se tu não pode, não tem problema. Termina de fazer a nossa semana gratuita aqui, fica com a gente e aí depois, quando você puder, você faz, tá bem? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula, se vocês têm alguma dúvida que eu possa responder na aula que vem. E na próxima aula nós falaremos de um assunto muito importante, que são os linfócitos reativos. Eu tenho certeza que depois da próxima aula você nunca mais vai ter dúvidas sobre eles.